né? O mito 4. Serve apenas para crianças pobres e em conflito com a lei, né? O ECA, que cometeu ato infracional. Então, circula também um pouco essa ideia de que o ECA só foi feito para cuidar de crianças que cometeram delitos. E, na verdade, é uma lei que inicia seu discurso e defende uma concepção de que toda criança, desde muito pequenininha, desde o contexto familiar, deve ser bem cuidada, bem protegida, deve ser educada, né? Deve não estar em zona de risco e ter as necessidades básicas garantidas, né? Alimentação, moradia, amor, carinho, afeto, tudo que uma criança precisa para crescer saudável, né? E completamente fora de uma situação que venha a te levar, vamos dizer assim, a cometer delitos sociais, né? Bom, o ECA, outro mito, o ECA tira o poder dos pais sobre os filhos. Isso também a gente escuta muito. Tem pai que reclama, eu não posso mais dar uma palmada no meu filho, né? Eu não posso mais bater no meu filho, claro, né? Isso é um problema que muitos pais hoje têm que enfrentar, porque não é com violência. O ECA reflete sobre isso. Não é com violência que a gente vai conseguir a recuperação, mas é com a educação e com tudo que a gente já colocou antes, né? Com as necessidades básicas garantidas. É uma lei para países desenvolvidos. Esse é o mito 6. Então, aqui não pega porque é um país que ainda não é desenvolvido. É uma lei para país desenvolvido. Essa também é uma concepção equivocada que a gente precisa superar, né? Claro que os países desenvolvidos fazem a lei ser implantada de maneira efetiva. Nosso limite é esse, né? Que culturalmente, socialmente, a gente ainda não conseguiu implantar como deveria o estatuto, né? Assistente. Mito 7. Os crimes praticados pelos adolescentes estão ficando cada vez mais graves. Eles estão cada vez mais perigosos. Esse também, eu acho que é um mito que a gente precisa repensar. E aí eu peguei alguns dados, né? Inclusive do Ministério da Justiça. Somente 8% dos crimes praticados pelos adolescentes são crimes contra a vida. Para o Ministério da Justiça, o número ainda é menor, 1% são crimes hediondos. Mas na sociedade se foi como se os adolescentes hoje fossem monstros e que estivessem causando todo o caos social que a gente está vivendo, né? 75% são crimes contra o patrimônio, por exemplo, pichação, é o que mais acontece, e 50% são furtos. Mas nem todos finalizam, vamos dizer assim, em crime hediondo, de morte, né? Crime contra a vida. Para superar esses e outros mitos, é preciso então começar a mudança de concepção ou paradigma, ou fazer a distinção da natureza entre o antigo Código de Menores, que é a Lei 6697 de 79, reformulação do antigo Código Melo Matos de 12 de outubro de 27, que foi vigente por muito tempo, né? Decreto número 17.943, ou paradigma da situação irregular do menor, que tinha como um dos maiores fundamentos o binômio assistencialismo-vigilância, e perdurou até a sua revogação pelo ECA, ou Doutrina da Proteção Integral à Criança e Adolescente, que defende seus direitos e os seus deveres. Então, nós temos aí dois lados de uma face, né? O Código de Menores, com a situação assistencialista e que tinha um foco na vigilância, e o ECA, que hoje prevê o cuidado, a proteção, quer dizer, é como se a gente pensasse um pouco na prevenção. O ECA tem essa preocupação preventiva também, não só punitiva, né? Enquanto que o Código de Menores focava muito na vigilância e na consequência, vamos dizer assim, sobre o ato. O antigo Código de Menores conceituava a criança como menor ou infância menorizada. E que infância menorizada era esta? A abandonada ou em situação irregular. Realmente, o Código de Menores focava na criança abandonada e na criança que estava em situação irregular, moradora de rua, né? Com a família desequilibrada. Então, era um código muito pensado para crianças em situações irregulares. O Estatuto da Criança, não, porque muda a concepção.
ele é pensado para todas as crianças, seja da classe popular, seja da classe média e alta, não é? Seja para criança branca, criança negra, criança indígena, criança cigana. Quer dizer, o ECA diz respeito, é universal, diz respeito a todas as crianças que pisam em solo brasileiro, crianças e adolescentes, né? Claro que resguardando aí as especificidades. Em cada artigo a gente vai ver o cuidado com a especificidade, né? Como, por exemplo, a gente pode citar um dos artigos que agora não me veio o número, mas que defende o cuidado à preservação cultural e aos cultos religiosos, né? Então, está entendendo aí que toda criança, independente da etnia, tem esse direito ao culto religioso e à sua própria cultura, não é? Bom, preocupava-se, o Código de Menores preocupava-se mais em vigiar, punir os inadaptados, realizar o controle social com foco nos carentes e abandonados, vigiando infratores e inadaptados sociais. A política de atendimento era assistencialista, correcional e repressiva. Nós, o antigo modelo das FEBEMs, todo mundo lembra, né? E quem acompanhou, as FEBEMs eram os presídios infantis. Hoje as casas não mudaram muito, mas tem uma lógica diferente que segue, vamos dizer assim, o estatuto. O problema é a cultura que está implantada nessas casas, que ainda é difícil. Eu pude visitar uma das casas há uns 5 anos atrás, uma colega minha aqui, na época do mestrado, era diretora dessa casa e nós pudemos visitar. E qual era a grande questão lá? Era uma pessoa muito crítica que estava tentando implantar uma visão a partir do estatuto, dentro das condições de cuidado, de proteção, de recuperação dos jovens, mas os agentes não eram favoráveis à visão que ela estava tentando implantar, porque ainda existia um modelo de presídio na concepção daqueles agentes que estavam ali. Inclusive, continuavam circulando com coisas, né, vamos dizer assim, que não eram muito dentro de uma filosofia mais educativa e favorável para a recuperação dos jovens. Então, obviamente, que o ECA para ser implantado não é tão fácil como a gente imagina, né?